Nós e o ambiente. Esse tema é muito interessante e foi proposto de verdade nesse tempo que nós vivemos, aliás, até nessa semana que nós vivemos, que é justo nas portas do Carnaval, para nos darmos ideia e vivemos bem esse tempo, que o ambiente todo traz uma pressão contrária, muitas vezes, às verdades de fé. Qual que é a atitude do cristão diante desse ambiente? É exatamente a proposta dessa meditação, porque há uma pressão muito grande. São Paulo tem essa frase conhecida, toda a escritura do Novo Testamento fala que os grandes inimigos que nós temos é o mundo, o demônio e a carne. São os três grandes inimigos. Muitas vezes se fala do demônio, se pensa então nas influências angélicas dos demônios, é verdade que há, mas se esquece que uma grande parte é a conjugação do mundo e da carne, desses outros dois. Se dá uma importância muito grande ao demônio, mas se esquece que o demônio é um cão, um cachorro que está lá, feroz, que morde quem chega perto. Se eu não chego perto, não morde. Então, o que devemos que preocupar mesmo é o mundo e a carne. E hoje, no nosso recolhimento, vamos falar do mundo, ou seja, a pressão do ambiente que às vezes pode acabar minando a nossa fé. Nós e o ambiente, a força que Deus espera de nós, essa força para dar bom exemplo no ambiente. Se alguém não estiver escutando, faz o sinal aí, eu falo um pouquinho mais alto e a gente também aumenta o volume. Então, nós e o ambiente, como é importante essa ideia, né? Que nós saibamos dar esse testemunho para tantos lugares, sem ficarmos acuados pela situação do mundo, mas sem também ser aquela pessoa, me parece que para dar um testemunho tem que ser essa pessoa chata, que então sempre aponta o dedo, está errado isso aqui, esse outro. Viver a fé é uma maravilha. E vamos ver um pouquinho hoje na nossa meditação, ver se conseguimos chegar exatamente nessa mensagem. Nós e o ambiente. Pode nos ajudar? Ler aqui o ponto 376 de caminho. São José Maria vai ao ponto sobre o que nós vamos falar e diz assim: influi tanto o ambiente, disseste-me, ou seja, o ambiente influi tanto em nós, e tive que responder, sem dúvida, o ambiente influi. Por isso, é importante que seja tal a vossa formação que saibas levar convosco com naturalidade o vosso próprio ambiente para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. Ou seja, influi tanto o ambiente em nós, é verdade, mas também nós influímos tanto no ambiente. Aliás, o ambiente é a somatória de pessoas que estão lá. E se esse somatório já é sadio, todo o ambiente torna-se sadio. Influi tanto o ambiente, disseste-me, e tive que responder, sem dúvida. Por isso, é importante que seja tal a vossa formação que saibais levar convosco, com naturalidade, o vosso próprio ambiente, para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. E então, se aprendeste esse espírito, tenha uma certeza de que medirás com pasmo dos primeiros discípulos, ao contemplarem as primícias dos milagres que se operaram por suas mãos em nome de Cristo. E influímos tanto no ambiente, já não é influi tanto no ambiente, influímos tanto no ambiente, já seria o contrário. Para isso, penso dividir bem simples a nossa meditação. Agora, me proponho a falar exatamente das dificuldades que nós podemos enfrentar e influir no ambiente. Para na próxima meditação já falar da excelência, de como podemos de fato ter essa excelência e influir no ambiente. As dificuldades, como construir um castelo, vamos às bases, depois a gente segue e constrói um edifício. As dificuldades, podemos colocar a objeção, nossa,
o ambiente hoje é muito contrário à fé. Nossa, eu olho, eu saio na rua, como há uma degradação do ambiente, como aquelas pessoas se vestem mal, e fica difícil então de viver bem, até o olhar pela rua, os comentários, muitas vezes nas redes sociais, tão negativos, os costumes. Eu digo para cada um de vocês, com um pouco de história universal, a gente pode dizer com clareza que não é tão verdade assim. Se a gente olha a Idade Antiga, os costumes eram muito mais depravados, era muito mais difícil. O mundo sem o cristianismo, que transformou a humanidade, e agora em algumas sociedades se perde um pouco, mas Deus nos chama a reavivar de novo essa chama. O mundo sem o cristianismo, o Império Romano, para pegar como exemplo, era muitíssimo degradado. As orgias, aqueles espetáculos públicos degradados, a dificuldade de ver no ambiente. Os primeiros cristãos enfrentavam uma dificuldade tremenda. Uma pessoa que se declarava cristão era quase uma sentença de morte. Assistir uma missa era saber que eu ia começar a missa, mas eu não tinha certeza que eu ia terminar, que podia haver uma denúncia e eu ser preso no meio daquela missa. E aconteceu, de fato, muitos morreram mártires. A gula, que era quase que descarada entre todos os romanos, que tinham aquele costume de comer até passarem mal, provocarem vômito e continuarem a comida. A família degradada, que era quase que normal em muitas situações daquele Império Romano, os soldados corrompidos, as traições no Senado romano, o Império que ditava uma lei, depois ditava outra. Um pouco de história, a gente vê que havia uma degradação muito grande. E é nesse ambiente tão contrário, nesse ambiente em que havia uma pressão tão grande de paganismo, é que Deus utiliza-se para trazer a sua mensagem. Os judeus, também com muita inveja dos primeiros cristãos, perseguiam a mensagem de Cristo, e havia então ataques para os cristãos também entre da própria raça. Então enfrentavam uma dificuldade naquele mundo pagão, costumes depravados, e aqueles irmãos de raça que tinham o Antigo Testamento compartilhado, também lhe ofereciam perseguição, e às vezes denunciavam para a própria autoridade romana, e eram presos. Tanta dificuldade que enfrentavam aqueles primeiros cristãos, mas influíram no ambiente. Tiveram que dar vida. Muitos morreram mártires, é verdade. Tiveram uma vida para dar esse testemunho, mas não foi inútil. Transformaram o ambiente. O cristianismo chega em vigor em Roma no ano 60 da era atual, até influiu tanto o ambiente o cristianismo que até na história se diz antes e depois de Cristo. Então, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, é quando chega com vigor em Roma, e São Pedro morre em março do ano 64, mais ou menos. E, para arredondar, fazer redondas as coisas, no ano 300, que passaram muitos anos, mas uma perspectiva histórica não é nada. Nós que estamos em 2026, aqueles 300 anos, não é nada. Aquela sociedade já tinha sido transformada, e já começam as primeiras igrejas, as famílias já cristãs que ensinavam, muitos já batizados. Impressionante, né? Com esses 200 e poucos anos, né, até o ano 300, já há um florescer do cristianismo que começa cada vez com mais vigor. E que fizeram aqueles primeiros cristãos? Deram seu testemunho naquele ambiente tão adverso. Então, é verdade, há dificuldades, mas as nossas dificuldades
são minúsculas, muitas vezes, comparadas com aquelas dificuldades que eles viviam. Não tinham, por exemplo, o exemplo dos santos anteriores. Nós abrimos qualquer biografia de santo e vemos exemplos que nos motivam. Personagens de carne e osso que viveram ao longo desses 2000 anos de cristianismo, que nos inspiram a ser melhores. Pais de família, jovens, menos jovens, religiosos, sacerdotes, leigos, leigas, que viveram a sua vida de maneira exemplar, estão agora levados aos altares. E esse exemplo que nós temos, que temos mais ou menos devoção com desses santos, nos ajuda, nos inspira a sermos melhores. Olha, eles conseguiram. E lemos os seus escritos, a vida dos seus testemunhos, e aquilo nos ajuda. E não precisamos ir longe. São João Paulo II, que conhecemos, esteve no Brasil, Maria Teresa de Calcutá, com o seu exemplo de dedicação às pessoas, os pais de Santa Teresinha, casal, que santificaram a vida familiar. Recentemente foi levado aos altares o Carnacutis, primeiro santo milênio, está lá, que faleceu há pouco tempo, já é santo. São José Maria Escrivá, que lembramos do seu exemplo, sua vida santa, esteve aqui no Brasil também, e que nos inspira com os seus escritos agora. Nós temos a vida de santos. São Francisco de Assis, com desapego à pobreza, que é um exemplo medieval, mas que chega até hoje, e tantos outros santos que o imitaram, essa pobreza grande. É verdade, o ambiente tem um impacto sobre nós, mas é bem verdade que nós temos muito mais ferramentas do que os primeiros cristãos, que tinham um mundo muito mais difícil, muito mais hostil, e sem os mecanismos que nós temos hoje. Um cristão daquele começo, se ele fosse se confessar, como é que ele conseguia a confissão? Era muito difícil. Tinha que muito mais difícil do que assistir uma missa na época da pandemia. Quem pegou a pandemia, a gente teve uma micro experiência de primeiros cristãos. Onde é que está tendo uma missa aqui? Deixa eu ver aqui numa missa que se tem e tal, porque havia proibição das missas, aí tinha as transmissões, mas se alguém quisesse assistir presencial, tinha que achar lá o submundo da missa, né? Teve gente que se ofereceu, não, eu vou ajudar na liturgia, eu vou cantar, não sei o quê, então, porque eu quero ajudar lá, eu quero filmar, né? Deixa eu lá filmar, porque eu assisto a missa. E era muito mais difícil, porque não era só que havia uma proibição por lei, podia ter uma multa, lá era arriscar a vida. E se confessava também, havia dificuldade, naquela época a prática da confissão era também diferente, se fazia equivalente a uma cerimônia de confissão comunitária, e depois, aos poucos que a igreja foi entendendo que a mensagem da confissão era essa confissão individual, auricular, né, que se fala com o sacerdote, a sós. Então, os primeiros cristãos tinham a dificuldade de achar um sacerdote e ainda até de viver bem a confissão, mas viviam bem a fé, procuravam viver o melhor possível, aquilo que tinha disponível para viver bem a fé. Há dificuldades, mas influímos tanto no ambiente, porque nós temos muito mais facilidade do que os primeiros cristãos daquela época. Nós e o ambiente. É verdade que o ambiente influi sobre nós, mas é verdade que temos muito mais facilidade e muito mais chance de nós influirmos no ambiente. A dificuldade formativa que tinha de formação o primeiro cristão naquela época. Ele tinha que esperar que outro lhe instruísse, quase que mendigar. Quem que é cristão? Quem pode me explicar? Hoje você abre a internet, tá certo? Pode achar muita porcaria, mas também posso achar canais bons, achar uma boa formação, aprender sobre a fé.
testemunho de pessoas que vivem, e aquilo me edifica, me ajuda, para que eu possa melhorar, já posso talvez imitar cada um daqueles ensinamentos. E aqueles primeiros cristãos não tinham esse acesso, não havia livros publicados, né? Manuscritos, que era o que tinha na época, estavam surgindo ainda, dependiam do testemunho, e era difícil. Quase tinham que suplicar que alguém lhes explicasse. E, no entanto, foram aos poucos progredindo. Ou seja, se a gente olha, temos muito mais chance do que os primeiros cristãos. Então, temos chance de acelerar e de recuperar até essa secularização que experimentamos no mundo e recuperar de modo muito mais rápido. Se aqueles primeiros cristãos, com muito mais dificuldade, alavancaram o Império Romano do zero até chegar a uma conversão até do próprio imperador em torno do ano 300, nós, com muita mais facilidade, podemos transformar esse ambiente que nós vivemos. Então, que não cruzemos os braços. Muitas vezes, diante da dificuldade, a tendência nossa é cruzar os braços. Nossa, quem é que vai fazer isso aqui? Nossa, tem muito o que fazer. Como será possível? Está nas nossas mãos. O ambiente é pesado, mas a graça de Deus é muito grande. O exemplo dos santos, os instrumentos que nós temos são muito maiores do que tiveram aqueles primeiros cristãos. São José Maria escreve também em Sulco, um outro livro de meditações, uma outra consideração que nos ajuda agora. Diz ele: são muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo. Tudo bem, vamos mudar o ambiente. Então a redenção vai se realizar, vamos conseguir. E de que deve haver, continua ele, algumas almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Alguém vai fazer alguma coisa em algum lugar. Fica tudo um genérico. Às vezes a gente cai nessa tentação. Aí ele diz: mas eles vêm a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Ou seja, que acordemos. Está nas nossas mãos essa tarefa de recristianizar a sociedade, nas nossas mãos de levar esse como fermento na massa para esses ambientes vários em que eu convivo, as pessoas, os amigos, e transformar completamente o mundo em que nós estamos. Podemos talvez estar nessa situação de pensar: não, poxa, está tão difícil o ambiente, vai demorar séculos para mudar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade, São José Maria, se levasse ao cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Podemos dizer agora que temos Jesus conosco aqui na Eucaristia, que também não tinham os primeiros cristãos. Não havia sacrário, porque era proibido ter igreja, e que tinha a celebração da Eucaristia nas famílias, e não havia como ter a custódia do Santíssimo. Então o que faziam? Assistiam à missa quando podiam, e dessa missa, recebendo a comunhão, se estavam preparados aqueles que tinham condição, era esse alimento que viviam até a próxima missa, que conseguiam assistir de modo clandestino. Nós temos próximo à nossa casa, mais ou menos, com certeza de cada um de vocês, há uma igreja. Tem o Santíssimo, nós temos Cristo. E olhando agora para Ele, podemos pedir: Senhor, me ajuda para que eu não me acomode, que eu não diga que é difícil o ambiente que eu estou vivendo, o carnaval, que as pessoas estão mais preocupadas com a fantasia que vão usar e o ambiente depravado, que é verdade que acontece, que se realiza, e vou fazer a minha parte.
já veremos na próxima meditação, vamos fazer a minha parte, aproveitando as coisas boas da vida. Posso dizer que o cristão é aquele que aproveita melhor da vida, e por isso atrai a verdadeira prática cristã, porque eu uso bem da bebida sem me embriagar, eu uso bem da comida sem que aquilo me cause um efeito colateral da gula, sem que eu passe mal. Eu participo de uma festa sem que aquilo seja ocasião de perder a consciência pela bebida, ou de dar um bom exemplo, ou de preocupar-me mais com a minha satisfação, mas procuro servir os outros, estou naquela festa e me divido com os meus amigos. Esse é o sentido cristão. Certa vez encontrei na rodoviária, fui fazer uma viagem de ônibus, e o padre na rodoviária chama mendigo. Apareceu lá rapidamente o mendigo lá para falar comigo, né? Queria uma ajuda. Aí, conversando com ele dizia, você vê que ele já estava um pouquinho alterado, tinha tomado alguma cachaça, assim, então, padre, eu não sou católico, mas se eu for ter alguma religião, eu acho que eu vou ser católico. E eu perguntei, mas por quê? Porque eu posso continuar bebendo. E claro, o cristão sabe que Cristo, no casamento em Caná, o que ele fez? A pedido de Maria, trouxe mais vinho para aquela festa. E é verdade, tinha uma certa razão aquele bêbado. Agora, o problema é ficar bêbado, né? Claro, ali não tinha condição de falar muito com ele e tal, só falei, olha, mas não é para exagerar, né? O cristão não pode exagerar e tal, e eu já me despedi dele. Mas aqui a gente consegue entender, vamos aproveitar as coisas boas, sem que essas coisas boas não façam mal. O cristão é aquele que aproveita mais do mundo. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho de Deus, e que o mundo, Deus que é Pai, deixou para que ele aproveitasse, mas que não usasse mal aquilo que lhe foi dado como prêmio. Como pai, muitos de vocês querem o bem do filho e compram um presente. Recentemente no Natal, comprei um presente no Natal para o meu filho, e a alegria de ver que ele use bem aquele presente. Aproveite, mas que aquele presente não lhe faça mal. Pode usar mal. Usar mal um videogame, aquele destruir, arrebentar o estudo do filho. Andar de bicicleta e aquela bicicleta não usar um capacete, levar um tombo e se machucar. Eu queria que meu filho divertisse com a bicicleta, mas não que levasse um tombo. Pois, aos moldes de como alguém que dá um presente para o filho, que é que ele use bem aquele presente, Deus nos deixou todo mundo e as realidades para que eu usasse bem. E que eu aproveite, então, que eu tenho essa condição, que eu quero usar bem. Então, o cristão não é aquele que se fecha, que vive em guetos, que não aproveita as situações. Não, ele sabe que é o dono do mundo. E eu que devo, então, aproveitar as coisas boas do mundo. E aqueles que estão longe desse ideal se degradam, desaparecem, perdem a vida, felizmente, muitos. Então, Deus nos chama a resgatar essas pessoas antes que o mal aconteça maior, o nosso bom exemplo. Então, que não cruzemos os braços, dizendo, nossa, o ambiente é tão degradado que é impossível, vou ficar aqui, vou fazer o meu gueto, espero o mundo explodir, e aí eu estou por aqui, dentro do meu bunker. Não foi assim que Cristo fez com aquele ambiente tão depravado romano com os apóstolos. Não falou para eles, olha, fiquem aqui em Jerusalém, vivendo de modo escondido, vai aparecer os bárbaros que vão invadir, vai destruir Roma e depois vocês entram. Não. Fez com que eles já fossem para lá. E espalharam, e às vezes a própria perseguição foi até o instrumento que Deus utilizou para propagar mais ainda o Evangelho. Perseguição em Jerusalém, os apóstolos então saíram, foram para vários lugares. E assim se multiplicou o Evangelho. Então, que não cruze os braços. Eles tiveram muito mais dificuldade que nós e conseguiram. Nós, com a graça de Deus,
com as dificuldades que temos, que são reais, mas não tão difíceis quanto a deles, podemos chegar muito longe. Então, ao acabar essa primeira meditação, façamos uma reflexão. Será que eu me desculpo pelo ambiente? Não faço esse bom exemplo que Deus pede da minha vida? Já veremos como concretizar na próxima meditação, mas pelo menos o desejo de dar bom exemplo. Será que fico muito acuado, esperando que mude a situação para que eu possa assim ajudar? E Deus espera o contrário, é que com a minha ajuda a situação mude. Alguém tem que fazer alguma coisa em algum lugar. Não, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu que mude o ambiente, naquele ambiente do meu trabalho com algum comentário positivo, naquele ambiente da vizinhança, naquele ambiente na minha própria família, entre os parentes. Lá que Deus espera que eu possa influir no ambiente do modo tão eficaz. Não é postiço esse modo de influir, não, é que eu seja mesmo esse testemunho que Deus espera. Que eu conte com a ajuda dos santos que víamos antes, conta com a ajuda dos sacramentos. Nós temos a chance de assistir à missa, a chance de fazer uma visita ao Santíssimo, a chance de uma direção espiritual. E eu tenho muitas chances que os primeiros cristãos não tinham. Ter uma boa formação, o ano está começando e eu posso já me programar. Eu vejo que tem uma lacuna nesse ponto aqui da fé cristã, que eu não sei direito. Eu vou pedir assessoramento, ajuda, algum livro para aprofundar nessa parte. E aos poucos quero aprender mais sobre isso. Me falta algum sacramento, sei lá, de repente eu tenho só a primeira comunhão. Esse ano, deixa eu preparar, eu quero receber minha crisma, porque aí eu vou receber mais uma ajuda para poder viver bem a fé. Os primeiros cristãos tinham dificuldade de assistir à missa, quanto mais serem crismados. E a gente tem chance, eu quero fazer a crisma, então, porque eu vou ganhar uma força maior, um sacramento para defender a minha fé. A crisma é para isso, nos ajuda a defender a nossa fé contra os ataques do mundo, do demônio, da carne. E não só isso, mas fazer o contrário, levar a nossa fé a tantos lugares e a tantos ambientes. A crisma é o sacramento por excelência para influir no ambiente. De repente, está me faltando receber esse sacramento. Para quem já recebeu a crisma, então eu tenho que estar em estado de graça para que o sacramento da crisma seja operante em cada momento que eu preciso. Então, vou me confessar. A crisma se recebe uma vez, mas a confissão quantas vezes precisar. Então, eu vou me confessar. E aí a crisma começa a valer em mim quando eu estou em graça. Sem graça, como se eu não tivesse crismado, de certa forma. Tem um caráter, é verdade, da crisma que sempre me leva a querer a minha conversão. Deus não vai me abandonar. Mas a excelência das graças da crisma vai vir quando estiver em estado de graça. Então, que eu procure cultivar o estado de graça para que assim funcione todos os instrumentos de santificação que Deus me deixou. Não são imediatamente de fé, ou seja, é possível chegar ao céu sem acreditar nas aparições marianas, mas as aparições marianas, como nos ajudam a chegar também até Deus? Os primeiros cristãos não tinham as aparições marianas. Nós temos Nossa Senhora de Fátima, nós temos Nossa Senhora de Lourdes, que lembramos no outro dia, tantos milagres que houve nesses lugares onde Maria apareceu. Eu me lembro de um testemunho de um padre amigo, já idoso, que fez uma peregrinação quando jovem sacerdote, isso há 40 anos atrás, a Lourdes. Ele é jovem sacerdote, agora está com quase 50 anos de padre, e ele contava com emoção. Eu fui a Lourdes desconfiando, porque, nossa, né, construiu uma igreja aqui e tal, levei a peregrinação comigo, mas eu desconfiava ainda, será que de fato Nossa Senhora esteve aqui? Mas quando ele chegou em Lourdes,
e viu a fé daquele povo, e sobretudo viu um milagre, ele presenciou um milagre, ele contava com emoção, porque era um cadeirante que ele tinha feito amizade com a família e tinha visto que era cadeirante mesmo, que estava com dificuldade, então, e foi com ele. É possível ter o banho, né? Ele agendou e fez esse banho nas águas de Lourdes, vai em grupos pequenos, né? Tem esse mergulho nas águas, e ele foi junto com esse cadeirante. E é impressionante, porque aquele cadeirante saiu andando. Ele ficou impressionado. Não tinha força nas pernas, uma perna raquítica, eu vi, estava lá, mas saiu andando. Tantos milagres que nós temos, as aparições marianas, que reforçam a nossa fé, nos ajudam a mudar esse ambiente. Maria Santíssima, pedimos ajuda à Senhora para que transformemos o ambiente, sem excusarmos, dizendo que está muito difícil o ambiente. É verdade, há dificuldade, mas com a ajuda do seu Filho Jesus, com a sua ajuda, conseguiremos. Vamos influir tanto no ambiente, vai ser o contrário. Ajudaremos a que mais almas se aproximem do seu Filho Jesus.